Que é a Mariana. Todo mundo sabe que é muito importante na introdução do novo padrão de linguagem de programação que a linguagem deve permitir uma compilação e execução eficiente não apenas em computadores convencionais, mas também em sistemas paralelos. Então, hoje eu vou conversar com vocês a respeito do High Performance Fortran, ou HPF. Um tanto simplificado, poderia ser afirmado que o Fortran 90 é eficiente em computadores convencionais e em processadores vetoriais, mas menos eficientes em processadores paralelos. A razão para isso é que no Fortran não existem comandos para partição em processos paralelos, exceto aqueles que seguem diretamente do conceito de matriz com seus operadores e funções. Sabendo disso, um grupo com sede em Houston, High Performance Fortran Forum, desenvolveu uma proposta na forma de uma extensão para o Fortran 90. O objetivo desse projeto, High Performance Fortran ou o HPF, é oferecer uma linguagem portátil que permite o uso eficiente em diferentes sistemas paralelos. O projeto emitiu uma proposta final em maio de 93 e visa uma norma de fato, e não uma norma formal da ANSI ou ISO. A fim de facilitar a introdução e aceitação geral do HPF, o grupo definiu um subconjunto baseado no Fortran 77, junto com o Fortran 90. Então, podemos dizer que o HPF é um conjunto de extensões para Fortran que fornecem acesso a recursos de arquitetura de alto desempenho, mantendo a portabilidade entre plataformas. Aqui vocês têm alguns sites que mostram a linguagem e mais detalhes. Eu vou deixar os links nos comentários. E o Ricardo vai falar mais a partir de agora a respeito da linguagem, dos compiladores e da documentação. Meu nome é Ricardo. Eu vou falar um pouco sobre o HPF. Mostrarei os sites principais sobre a linguagem, onde se pode tirar dúvidas e visualizar a documentação oficial. Mostrarei onde fazer o download e como instalar um compilador. Também mostrarei alguns exemplos. Este é o site oficial da linguagem. Ele foi desenvolvido e era mantido pela Rice University. Vários links não existem mais e muitos projetos foram descontinuados, inclusive a própria linguagem, já que é preferido utilizar Fortran com CUDA ou OpenMP. Dos compiladores, o único free remanescente é o G95. Dos pagos, somente 3 permanecem: a IBM, a Absoft e o da PGI, que é o que vou utilizar por ser o único com versão free. Esse é o site da empresa que mantém o compilador. É uma empresa da NVIDIA, como já disse antes. E antes de fazermos o download, tem um processo que precisa ser feito para prepararmos a instalação. Primeiro precisamos do LSB e do GCC. Se estiver utilizando o Ubuntu, o GCC já vem por padrão instalado. O LSB, dependendo da instalação, pode ou não estar instalado. Para isso, vamos abrir o terminal e vamos digitar lsb_release. Se não estiver instalado, podemos usar o apt-get, que ele é um repositório padrão. Não precisamos passar em um outro repositório. Após feito isso, no site, clicamos em login. É preciso uma ACC. Preenche os dados. Não vou fazer isso, eu já possuo o cadastro. Após isso, vai receber um e-mail para cadastrar o usuário. E esse usuário vai ser necessário na hora de instalar o compilador. Após cadastrado, vamos fazer o download no Download Community e vamos baixar ele
a versão de Linux x86, x64. Depois de baixado, vamos extrair ele e acessar pelo terminal a pasta onde foi extraído. Executamos o instalador com o comando sudo /install. Depois só precisamos dizer o que aceitamos durante a instalação. Após tudo isso ser feito, precisamos executar esta linha de comando, que ela vai dizer para ele iniciar em todos os reboots. Já essas outras linhas aqui, são para que esteja disponível para uso o nosso compilador. Agora que já está tudo instalado, vamos passar para alguns exemplos. O arquivo fonte tem que ser salvo com a extensão .f90. O compilador entende o HPF como sendo uma extensão do Fortran 90. F90 seria especificando que a linguagem utilizada é Fortran 90. O HPF cifrão é considerado a origem. Tudo que tiver esse início, o compilador entende como sendo da linguagem HPF. Nesse exemplo, estou criando 10 processadores abstratos chamados procs. Estou distribuindo o X, o Y e o Z igualmente nesses 10 processadores abstratos. Estou dizendo que todas as interações do do são independentes uma das outras. Agora, para nós compilarmos isso, usamos a sintaxe pgf90, que é o compilador, -o nome do binário e o nome do arquivo fonte. Para executar, só precisamos chamar o nome do binário. Aqui nesse exemplo, eu especifiquei um vetor A com 10.000 posições e estou distribuindo esse meu vetor em blocos iguais em todos os processadores que tiver. O HPF conta como processador cada núcleo. No meu caso, que são 4 núcleos, ele irá dividir 2.500 posições do vetor para cada núcleo. Neste, do mesmo jeito, tem um vetor A com 10.000 posições, só agora estou dividindo o meu A em 256 posições para cada proc. Assim que terminar sua fatia, o proc recebe outra de 256. Este é praticamente igual o outro. A única diferença é o modo que ele é distribuído. Esse cyclic significa que ele é cíclico. Ele divide, no meu caso, com 4 processadores, ele divide o proc em processador 1, processador 3, processador 4. E ele inicia o processador 1 com a posição 1, o 2 com a posição 2, o 3 com a posição 3 e o 4 com a posição 4. E ele dá um range deles, o 1 até 9.997. 9.997 seria a última posição que o processador 1 iria processar. O 9.998 a última posição do processador 2. O 9.999 a última posição do processador 3. E a 10.000 a última posição do processador 4. Dentro disso, cada um deles faz um incremento de 1 em 1. Isso dá
muita comunicação e perde muita performance. Neste outro exemplo, eu estou dizendo que tenho dois vetores, o A e o B, e que o A está alinhado com o B, como se cada posição do A estivesse alocada contiguamente à mesma posição do B. Isso tudo leva em conta que são todos processos abstratos. Neste, eu tenho três vetores, o A, o B e o C. Eu estou alocando 10 processadores abstratos que eu estou chamando eles de iguais. E estou distribuindo igualmente nesses processadores somente o A e o B. Desse jeito, o A e o B seriam paralelizados e o C não. Poderia também especificar o C paralelizando em um outro bloco de processadores. Desse jeito, se tivesse 30 processadores, somente 20 seriam utilizados. E eu ia ficar com 10 deles ociosos. Já desse outro jeito, o A e o B seriam paralisados e 10 processadores e o C no restante, o que faria com que eu utilizasse todos os processadores. Isso é utilizado para variáveis que necessitam uma da outra, para não haver necessidade de buscar fora do domínio, diminuindo a comunicação entre elas. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o High Performance Fortran. Eu vou deixar para vocês nos comentários do vídeo os links dos sites com mais informações sobre a linguagem e mais detalhes sobre a documentação. Espero que tenham gostado. É isso aí.